Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora aprender coisa linda como sempre? E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a G Correia, professora de costura criativa. Estou toda semana aqui no YouTube trazendo muito conteúdo legal para vocês. E olha só, a peça que eu vou trazer hoje foi muito pedida no Instagram, vou deixar aqui minhas páginas do Instagram caso vocês queiram me seguir. Então eu vou mostrar qual é a peça que eu vou ensinar hoje pra vocês. E olha aqui que coisa mais linda essa mini bolsa matelassé. Olha que gracinha nesse formato aqui oval, bem pequenininha, legal pra fazer, né, aquelas saidinhas rápidas ou baladinha. Você pode fazer aí no material que você quiser. Este daqui é o Dexter 04, então vocês podem fazer também 04 ou 08, que fica super legal. Caso você queira adquirir os materiais para fazer essa e outras peças, vou deixar aqui o site também para vocês. Dá uma passeada por lá, dá uma olhadinha que tem muito material legal. Tem tudo, tem corrente, tem cursor, tem zíper, sintéticos pra caramba. Então vai lá, dá uma olhadinha e já faz a sua compra. E antes de começar o passo a passo dessa lindeza, porque sim, gente, aqui a gente não enrola, vocês sabem disso, a gente só dá os recados que são necessários e já parte direto pro vídeo. Mas, se você ainda não é inscrito no canal, então eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, que isso é muito importante para o nosso crescimento. Então é a única coisa que eu peço para vocês, não custa nada, tá com o dedinho aí, ó, se inscreve no canal. E agora sim, vamos ao passo a passo dessa lindinha aqui. Vou mostrar para vocês então como que eu faço o molde dessa bolsa e daí vocês fazem na medida que vocês quiserem. Então, essa bolsa aqui, ela é bem pequenininha, tá? A medida dela fica com 14 por 18. É bem simples mesmo. Então, eu tenho aqui, já fiz um retângulo aqui de 14 por 18. E aí, eu vou marcar aqui o meio dela pra gente começar a fazer a curva. Bom, e aí, o que que eu fiz, então? Eu marquei o meio da altura e da largura e fiz um traço. Eu preciso fazer uma curva aqui neste quadrante, tá? A partir deste quadrante é que a gente vai fazer o restante. Então, eu preciso fazer uma curva aqui. Eu usei a minha régua de curvas, tá? Mas, você pode usar qualquer coisa que você tenha que faça uma curva. Inclusive, você pode fazer à mão mesmo, tá? Não importa. Ó, tá vendo? Eu usei aqui a minha régua e ficou assim. Tá vendo? Mas se você tiver outra coisa pra usar, você use. Ou você vem fazendo a curvinha aqui à mão do tamanho que você desejar. Eu vou tentar, até o dia que eu postar esse vídeo, eu vou tentar colocar o molde dela do tamanhinho aqui que eu fiz pra vocês seguirem a medida. Mas caso vocês façam a de vocês, na hora de calcular o canal de zíper e fole, vocês sempre faço aquela verificação, tá? Porque esse tamanho de curva aqui, ele vai mudar o tamanho do canal de zíper e do fole. Porque se vocês fizerem uma curva mais aberta, o seu canal de zíper e fole aumenta. Se você fizer uma curva mais fechada, ele vai diminuir. Então, por isso que vocês têm sempre que conferir antes de fechar a bolsa, ok? Então, eu risquei aqui a minha curva com a régua. Mas, como eu disse, você pode fazer à mão ou usar qualquer outra coisa. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou recortar, ó, aqui esse canto reto. Ó, vou cortar aqui embaixo e vou fazer essa curva aqui, ó. Já vou aproveitar e vou cortar aqui reto também, ó. Vou cortar esse retângulo aqui, que é a medida da nossa bolsa aí do 14 por 18. Então, olha só, eu cortei já aqui 14 por 18 e fiz a minha primeira curva. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, bem na onde tem as minhas linhas aqui do meio. Então, eu vou colocar aqui meio com meio, ó, meio com meio. Se quiser até dar um piquezinho, pode dar. Vou dobrar aqui primeiro. E aí, eu já vou riscar aqui, ó. Eu vou riscar aqui onde tá minha curva, ó. E já vou cortar este lado aqui também, ó. Eu só dobrei aqui no meio, tá vendo que tá certinho? Risquei e vou cortar. Se quiser também cortar aqui direto, sem riscar, também pode. Veja o jeito que vocês acham mais fácil de fazer, ó. Vou cortar aqui, eu tô cortando meio de longe, então por isso que tá ficando umas pontinhas, tá? Depois eu acerto. Ó, então este lado aqui da minha bolsa já está pronto. Agora,
eu dobro aqui também. Olha só, meio com meio aqui. Eu dobro. E agora eu corto o restante do meu molde, tá? Se quiser, como eu falei, riscar, risca, senão já vem cortando aqui. E aí, eu já vou ter o meu molde pronto, por isso que eu falei que vocês podem fazer aí na medida aqui que vocês quiserem. Ó. E tá aqui. Vocês veem se é isso que vocês querem, se quer mudar alguma coisa, se quer deixar mais arredondada, mais reta, não importa, e vocês que decidem o formato que vocês querem. E para calcular o tamanho do canal de zíper e fole, já tem vídeo no canal, inclusive da bolsinha anterior, eu vou deixar aqui, ó, da bolsinha amarela, eu ensino como que eu calculo o canal de zíper e fole. Não se esqueçam que o canal de zíper tem que ser sempre menor que o fole, por conta das nossas alças, ó, tá vendo? Então, o meu fole, ele passa da metade da minha bolsa, ó, a metade da bolsa estaria aqui, ó, a metade do meu espelho. Ele passa, ó, pelo menos uns 2 centímetros acima da metade, para que quando eu coloque a minha alça, essa bolsa ela fique certinha assim. Se eu colocar esse tirante aqui embaixo, esse suporte de alça, a bolsa vai virar. Então, por isso que o canal de zíper tem que ser sempre menor, tá? Se vocês seguirem essas medidas aqui que eu fiz, olha só, tá certinho aqui o molde, tá vendo, ó? O tamanho tá certinho já com as margens de costura. Se vocês seguirem essa medida exata que eu tô passando, então vai dar certinho o tamanho de canal de zíper e fole que eu vou passar também pra vocês, ok? Lembrando que eu sempre passo o fole alguns centímetros maior, porque assim, a primeira vez que você clipar essa peça, você já vai ver o quanto que você precisa tirar, e depois as próximas peças você já tem a medida certinha aí do seu fole. Então, vamos agora para o passo a passo da bolsinha. Então, agora nós vamos começar a fazer uma telacê, tá? Eu já achei os meios aqui do meu espelho, já colei aqui atrás a espuma, é uma espuma de meio centímetro, cortada menor, para ficar com essas bordas, e coloquei aqui atrás um TNT, só para deslizar melhor na minha máquina. Então, tá aqui. Se quiser colar esse TNT, pode colar, se quiser deixar ele solto, não tem problema, se não quiser usar também, aí fica a seu critério. Então, achei os meios, e agora o que eu vou fazer? Vou usar a nossa fita crepe para fazer uma telacê. E aí, o que eu fiz com essa fita crepe? Eu dobrei ela aqui para fazer um biquinho. Olha só como é que fica, para fazer um cantinho aqui, ó. E aí, você pode fazer no ângulo que você quiser. Bem na direção do meu meio, ó, no meio da peça, vou colocar aqui, olha só, bem no meinho, aqui na direção dos meus meios. Pega uma régua, confirma se tá certinho, se não tá torto, e você coloca, então, essa fita crepe aqui no centro da sua peça. Não é aqui em cima, nem aqui embaixo, é no meio e no meio. Então, olha só, eu preciso que ela esteja, ó, o biquinho bem no centro da minha peça, então, eu coloco aqui a minha régua nas duas pontas e vejo se ela tá alinhada, ó, se essa pontinha tá alinhada. E aqui também, ó, eu preciso que ela esteja aqui, ó, nas duas partes de cima, alinhada, ó, tem que estar retinho com a parte de baixo aqui, ó, então, ela tem que estar reta aqui e essas duas pontas retas aqui. Tudo conferido, agora a gente vai começar a passar a costura, lembrando que esse desenho aqui é uma sugestão, você pode fazer o desenho que você quiser, pode fazer uma telacê reto, quadradinho, o jeito que você quiser, mas aqui fica a sugestão para poder ficar este trabalho aqui, ó, tá vendo? Esse matelacê em picos. Então, vamos começar a costurar. Bom, temos vários vídeos no canal em que eu ensino a fazer matelacê, então não tem segredo. Eu não vou trocar meu calcador, mas o ideal é para você que não tem em prática, usar aquele calcador comum mesmo, tradicional. Mas eu já tô com esse daqui, eu vou usar esse daqui mesmo. Vou colocar aqui, ó, o meu calcador aqui, e a minha agulha vai ficar emparelhada na fita crepe e vai fazer este contorno aqui. Meu ponto está no número 4,5, então, eu faço, ó, retrocesso no início, eu vou apertando essa espuma, ó, eu aperto, não façam com uma espuma muito alta, porque isso dificulta. Ó, cheguei aqui no meio, eu vou simplesmente virar e vou continuar aqui a minha costura. Aperta e segue aí na costura. Chegou no final,
façam outro retrocesso. Pronto. Então, ficou assim. Não tiro a fita crepe ainda, porque eu vou passar a costura agora aqui embaixo desta fita. A mesma coisa, ó. Entro aqui, faço o retrocesso no início. Retrocesso, aperto e contorno agora a fita crepe aqui na parte de baixo. Cuidado para essa fita crepe não sair do lugar, tá? Aqui eu venho, ó, bem no meinho mesmo. Viro e sigo. Bom, e agora é igual a qualquer outro matelacê. A gente vai tirar aqui a fita crepe, vai posicionar ela aqui bem no centro, seguindo aqui a nossa última costura. Coloca aqui bem certinho e vai descendo com as costuras. Costura aqui, desce a fita crepe, costura e depois a gente sobe também a fita crepe aqui pra fazer esse matelacê todo. Meu matelacê tá pronto, olha que coisa mais linda que fica, ó, tá prontinho. Já coloquei também a minha etiqueta, lembrando, gente, que etiqueta que vocês forem colocar que não seja costurada, que tenha que furar, não furem na linha da costura, ó. Eu furei aqui, ó, não furem na costura, porque senão o matelacê começa a desmanchar. Então, vocês têm que fugir da costura toda vez que for aplicar alguma coisa no matelacê, tá? Então, tá aqui prontinho com a etiqueta. Vou pegar o meu forro, esse aqui é um cetim dublado, mas você pode usar tricoline, pode usar o cetim comum, camurcinha, o nylon, o que você quiser. Vou colocar aqui em cima e vou passar a costura aqui pra prender o forro no principal. Então, tá costurado aqui, olha só, deixa bem esticadinho. Se quiser colocar com algum bolsinho, coloca antes de costurar, tá? Já coloca o bolsinho antes, mas como é uma bolsinha muito pequenininha, então eu nem vou colocar bolso. Agora, eu vou cortar aqui, ó, vou refilar e vou deixar aqui prontinho pra gente colocar o vivo. Eu vou usar o vivo encapado, mas você pode usar o vivo plástico, normal, aquele comum, mas eu prefiro, para esse tipo de bolsa, usar o vivo encapado. Já tem vídeo no canal em que eu ensino a encapar o vivo para ficar bem certinho, vou deixar aqui nos sugeridos, caso você não saiba, né, encapar o vivo. Vou pegar aqui uma tirinha do meu sintético, vou colocar bem aqui, ó, no meio, onde tem aquela marcaçãozinha do meio. Vou passar uma costura aqui até a metade. Cheguei na metade, aí eu vou encaixar a ponta aqui do meu vivo, tanto faz se é o vivo plástico ou o vivo encapado. E eu tenho que emparelhar o corte aqui do meu vivo com o corte do material. É só fazer isso. Usa um calcador fininho, ou aquele, se você preferir, o calcador de vivo mesmo. Eu não gosto, eu prefiro esse calcador fininho, que me dá mais liberdade nas curvas. E aqui é só emparelhar, como eu falei. Se você for fazendo assim, não tem erro. Coloca, olha só, corte com corte e vem contornando aqui o seu espelho. Olha só. É bem fácil. Se o seu vivo, estiver usando um vivo plástico, estiver muito duro, deixa ele um pouquinho no sol, ou coloca uma outra fonte de calor, como um secador, por exemplo, que daí ele dá uma amolecida, porque é plástico, né? Então, ele amolece. Aí, aqui eu venho contornando, olha só, bem fácil, não tem mistério. Aqui no final, sobrou um pouquinho, então eu vou colocar minha tesoura aqui e vou cortar. E nessas peças pequenas aqui, que tem muita curva, eu gosto de passar a costura aqui primeiro, ó, eu costuro aqui primeiro. Aí, depois que tá costurado, eu abaixo, porque às vezes pode ficar um bico assim e eu não gosto. Então, aí, depois que eu faço isso, eu abaixo e aí eu coloco. Se é uma peça reta, não tem problema, mas essas peças mais curvadinhas, eu prefiro fazer isso. E aí, o espelho da frente está pronto. Olha só como é que ficou. O de trás é a mesma coisa. Se você quiser fazer uma telacê, você faz. Eu não fiz. O de trás eu deixei liso. A única coisa que eu coloquei aqui foi um EVA aqui dentro para estruturar. Este daqui não precisa porque já tem a espuma, então não tem necessidade de você estruturar.
E esse daqui eu coloquei um pedaço de EVA, você pode usar TNT 150, pode usar o recouro, tá? Mas o EVA já é o suficiente. Então, eu faço a mesma coisa aqui. Agora, nós vamos fazer o canal de zíper e fole. Bom, o canal de zíper é bem simples de fazer, ó. Bem pititico, porque é uma bolsa pequena, então a gente não vai fazer um fole muito grande. Tô aqui, ó, com 2 partes do principal, mais as 2 partes aqui do meu forro. Então, vou pegar uma aqui do principal, coloco aqui, ó, direito com direito. Então, tá aqui, ó, os 2 virados pra cima. Eu viro e passo uma costura aqui, ó, na beiradinha. Então, eu faço um retrocesso aqui no começo, minha máquina tá no ponto número 4. E aí, eu dou uma leve esticadinha nesse zíper, só pra tirar um pouquinho a tensão dele. E faço também um retrocesso aqui no final. É só emparelhar, tá? Colocar aí corte com corte. Pronto, fiz o retrocesso no final. Vou pegar o meu forro e olha só como é que vai fazer. Meu forro tá virado pra cima, eu vou colocar aqui, ó, o avesso do zíper em contato com a frente do meu forro. E passo agora a costura aqui também. Fiz o retrocesso no início. Vou passar a costura aqui, vocês podem ver que o meu forro tá cortado maior. Eu sempre gosto de cortar ele um pouquinho maior, porque fica mais confortável de costurar. Agora, eu vou virar este daqui, olha só, e vou passar uma costura aqui pra rebater. Fiz o retrocesso no início, vou puxar bem aqui meu forro pra fora. Ó, eu vinco bem aqui, puxo o forro. Eu vou passando a costura aqui pra gente poder, ó, assentar aqui esse sintético, ó. Agora, meu ponto tá no 4,5, tá? Que é a costura externa que vai aparecer, então eu deixo no 4,5. Pronto. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui, só pra prender o forro no principal, que facilita depois na hora da gente colocar esse canal aqui no espelho. E aí, eu corto essa rebarba aqui que tá sobrando. Então, tá aqui, esse lado tá pronto. Agora, eu faço a mesma coisa com o outro lado. Coloco aqui frente com frente do meu... Aqui, ó. Frente com frente do meu material. Costuro e depois eu coloco o forro aqui embaixo. Costurei, então, frente com frente. Vou pegar aqui o meu forro, ó, direito pra cima, com o avesso do meu zíper. E vou passar outra costura aqui. Procurem não passar uma costura em cima da outra. Quando vocês costurarem aqui, costura um pouquinho mais pra dentro, tá? Não pra fora. Sempre o forro a gente costura, ó, pra esquerda da nossa primeira costura. E aí, depois é só virar. Só virar aqui e rebater. Então, tá pronto aqui essa parte do canal de zíper, ó, lembrando que costura externa a gente faz no 4,5 e costura interna no 4. Bom, agora eu vou pegar o meu suporte de alça, o que que eu fiz? Eu cortei, passei cola de contato e dobrei, ó, somente assim, não dobra mais uma vez como a gente faz na alça, dobra só aqui até o meio. Faço isso aqui, ó, nas 2 partes. Vou pegar a minha meia argola. Essa daqui é de 1,5, por isso que o meu suporte, ele tem 3, tá? Tem que ser sempre o dobro da meia argola, no caso de suporte de alça. Se você quiser colocar uma meia argola maior, você calcula aí qual é o tamanho que você vai precisar do seu suporte. E aí, eu vou colocar aqui, desse jeito, e vou costurar ele aqui na beirada. Não costure muito aqui na beiradinha, porque a gente ainda vai colocar aqui o fole. Então, deixa aqui um espacinho e também não costure muito grande, porque senão fica essa aba aqui grande, fica feia, não fica legal não. Então, vocês deixem aí mais ou menos 1 centímetro e passa uma costura aqui dele bem centralizado. Lembrando que, antes de fazer isso, deixa eu já até passar aqui o cursor, porque a gente tem que colocar o cursor antes de colocar aqui o suporte de alça, tá? Então, já vou deixar passado aqui o cursor, ó, eu gosto de cortar um pedaço do zíper, aí eu encaixo o meu cursor na parte maior, ó, tá vendo que fica uma abinha aqui? Aí eu venho puxando, pronto, deixa aqui o meu cursor aqui no meio, aí sim eu vou colocar, então, o meu suporte de alça aqui. Aqui eu começo a costurar
do meio pra frente, ó. Coloco aqui no meio, começo a costurar, e aí eu faço o retrocesso. E pronto, tá costurado aqui. Tá vendo que eu deixei mais ou menos 1 centímetro? Agora eu faço a mesma coisa desse outro lado. Passo a meia argola. E a mesma distância que eu deixei daquele lado, eu deixo deste outro aqui. Prontinho, então, tá aqui colocada a meia argola. Agora, eu vou pegar aqui o fole, viro ele pra baixo, então vai ser direito com direito. Vou colocar aqui e vou passar a costura. Cuidado com a meia argola que tá aqui, tá? Deixa sempre ela viradinha aqui pro lado aqui do zíper, não deixa ela virada pra cá, não. Senão pode pegar, a nossa agulha pode pegar nela, e aí vai quebrar a agulha, pode até desregular a máquina. Tomem cuidado sempre com as ferragens. Pronto, ó, tá costurado. Vou pegar o meu forro, ó, o forro, deixa eu virar pra cá. Forro pra cima, ó, direito pra baixo, direito pra cima. Olha só, vou colocar ele aqui. E vou passar uma costura também, ó, que nem eu fiz com o canal de zíper. Um pouquinho pra dentro, bem pouquinho, tá? Meia argola pro lado certinho, pra não corrermos riscos. São cuidados que a gente precisa tomar, tá? Pra não correr nenhum acidente, nem nada. Então, a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Aqui eu gosto de deixar tudo bem retinho. Pronto. Agora, eu vou cortar esse excesso aqui. Vou queimar a ponta do zíper. Vou queimar aqui. Pronto. Agora, eu vou virar e vou rebater. Só que eu vou rebater somente o meu principal. Não vou puxar o forro, não. Vou rebater só o principal. Ó, viro aqui pra baixo. O ponto, tá? No número 4,5. Pronto. Agora, eu vou pegar o meu espelho e nós vamos clipar esse fole e canal de zíper aqui na peça pra gente poder tirar o excesso aqui do fole. Então, pra clipar, vou colocar direito com direito. Olha só como vai ficar. Não precisa achar o meio. Pego aqui os clips. Vou colocar aqui bem certinho. Ó. Eu não estico muito isso daqui, mas também não deixo largo, não deixo frouxo, tá? Eu deixo do jeitinho que eu quero pra costurar. Então, vocês não estiquem demais e nem deixem frouxo, porque senão depois vai dar diferença, tá? Então, aqui vem clipando. O forro não precisa clipar, o forro do fole, deixa ele solto. Venho aqui, ó. Esse fole aqui, ele não tá com muitos centímetros a mais. E tá aqui, ó, onde a gente encontra, ó. Aqui termina o meu canal de zíper. Aqui, ó, é onde está, ó, estica bem. Aqui, ó, tá vendo? Tá tudo bem esticadinho, olha só. E aí, aqui é onde eles se encontram. Eu vou deixar aqui minha margem de costura, aqui, ó, meio centímetro. E é esse tanto aqui que eu vou cortar do meu fole. Não esquece de cortar também o forro, tá? E aqui eu fiz um risco, que é o excesso de fole. O meu aqui sobrou uns 5 centímetros, mais ou menos. Ó, tirei aqui o excesso. E vou fazer a mesma coisa com o meu forro. Ó, coloco ele aqui, só que o forro eu gosto de deixar aqui, ó, uns 3 milímetros a mais. Ó, eu não corto ele na mesma medida, deixa, tá vendo? Um pouquinho só a mais. Agora, a gente vai colocar, ó, frente com frente, ó, ponta com ponta, e vai passar a costura aqui. Costurei aqui, então, vou pegar o meu forro, ó, coloco aqui por baixo, tá vendo? Forro com forro, coloco aqui e passo também a costura agora aqui. Costurei o forro aqui também, vou tirar o excesso, vou queimar. E aí, eu vou virar somente a parte do sintético e vou rebater. Rebatido. Daí, agora, o que que eu vou fazer? Eu gosto de virar assim, pelo lado avesso. Aqui, assim. Não, ao contrário. Eu gosto de virar assim. Isso, agora sim. E eu vou passar
então, uma costura aqui para unir o forro no principal e vou colocar uma tira de EVA aqui embaixo para estruturar e depois eu fecho esse outro lado também. Já costurei as bordinhas, tá aqui dentro o EVA para estruturar. Agora eu vou só tirar, né, essas rebarbinhas aqui, vou acertar. Lembrando que essa medida aqui do fole, né, da lateral, ela tem que bater com a medida aqui do nosso canal de zíper, tá vendo aqui, ó? Tem que dar certinho aqui. Ó, tá vendo aqui? Eles se alinharam dos dois lados, aqui e aqui, tá? Tem que seguir a mesma linha, senão vai ficar torta a bolsa, tá? O fundo acaba ficando de outra medida. Aí, aqui é só cortar. Geralmente o fole sobra, né? Um pouquinho mesmo, é normal. Prontinho. Agora eu vou achar os meios pra gente poder clipar lá na nossa peça. Coloco aqui costura com costura. Dou um piquezinho. Um pique aqui. Um pique embaixo e faço a mesma coisa aqui do outro lado que tem o zíper, tá? Coloco costura com costura. E dou o piquezinho. Com os meios achados, então, eu vou pegar o espelho e eu vou começar a clipar esse canal no meu espelho. Aí, você tem que ver qual lado do zíper que você quer que abra, tá? Então, olhando de frente, eu quero que abra da esquerda pra direita, então, o meu cursor, ele está abrindo da esquerda pra direita, tá? Lembrando que a parte do zíper fica com a parte de cima da bolsa e o fole fica aqui com o acabamento do nosso vivo. Então, eu vou colocar aqui meio com meio, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e vou clipar todinha essa circunferência aqui, ó. Tá vendo? Meio com meio, e aí eu vou clipar. É um espelho pequenininho, então nem precisa de muitos clips, certo? Aí você define o lado que você quer começar a costurar. Eu vou passar uma costurinha aqui no meio, que é pra não sair do lugar. Vou passar aqui, ó, uma costura aqui. Vou pegar um alicate, que ele vai me ajudar nos cantinhos. É por isso que o estruturador não pode chegar até a ponta, porque senão a gente não consegue nem clipar isso daqui. Eu encaixei, então, agora aqui a parte de baixo. Vou começar a costurar e já vou, ó, puxando com o meu alicate pra ficar alinhado aqui na beiradinha. Pra ele ficar bem certinho na hora de passar aqui a costura. Ó, só bem acertando. Como eu falei, é uma bolsa pequenininha, então é bem rapidinho de fazer. Por isso que a gente pode fazer mais detalhes, tipo matelacê, porque depois, no resto da peça, ela é bem tranquila pra fazer. Ó, aqui eu vou, se precisar, vai amassando esse vivo. E, ó, vem fechando aqui, deixando alinhado. Ó, eu gosto de passar essa costura no meio, como eu falei, porque aí esse canal não sai do lugar. E assim eu vou fazendo aqui na volta toda da nossa peça. Está costurado, tá? A volta toda aqui. Vocês confiram, tá? Se não tá aparecendo a costura do vivo aqui. Então, se for o caso, desvira ela. Confirma se não tá aparecendo nenhuma costura aqui do vivo. Se tiver, você passa outra costura mais pertinho, tá? Você vem aqui e passa mais uma costura bem pertinho do vivo. Por isso que esse calcador aqui é fundamental. Às vezes você não consegue fazer a peça porque você não tem um acessório adequado. Colocar essa parte aqui, o espelho de bolsa, com aquele calcador tradicional que tem, né, as duas partes, você não vai conseguir. Com o calcador de vivo, pode até ser que você consiga, sim. Tem gente que se adapta bem com ele. Mas esse daqui é o melhor, porque você consegue chegar bem próximo aqui mesmo do vivo. E, ó, tá vendo? Não fica aparecendo costura nenhuma aqui do lado de fora, certo?
Bom, agora eu vou pegar um viés de boneon, você pode usar o viés aí que você quiser. Se quiser usar outro, pode usar. Eu gosto desse aqui de boneon. Vou colocar ele aqui. Vou dar uns pontinhos. Pronto, já tá seguro. Agora, eu começo a esticar e encaixar ele aqui bem certinho, ó. Vou costurando bem na beiradinha. Tá vendo como é importante quando a gente usa o acessório adequado, ó? Tá vendo? Com esse calcador aqui fininho, é um calcador de zíper. Olha só, eu consigo chegar bem próximo aonde eu preciso e não vai ficar aparecendo costura nenhuma, nem do lado avesso, nem pro lado de fora. Então, aqui é assim, a gente coloca ele dobradinho, ó, metade pra cima, metade pra baixo, e vou costurando aqui bem rente aqui na nossa peça. Aqui no final, eu vou cortar um pouquinho a mais, né, passando aqui um pouquinho do nosso começo, dobro. Enfio aqui por baixo, estico e passo aqui a costura. Deixa ele dobradinho aqui. O importante é que esse viés ele pegue tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Pronto, tá aqui já acabadinho. Tira agora os fiozinhos, tá? Vou pegar o espelho de trás, vou colocar aqui, vou clipar, costurar e passar também o viés. Então, bolsa por dentro já está prontinha também. Agora, a gente vai desvirar. Muito cuidado, tá? Principalmente com a parte aqui do zíper, pra não abrir essa parte aqui. Aí, a gente entra, ó, afunda aqui, ó, a parte do fole, o fundo dessa bolsa e puxa pra fora. Cuidado pra etiqueta também, se for de metal ou de acrílico, para ela não cortar o sintético, para não danificar. E olha só, já estou virando. Bem fácil de virar. Se você estiver usando um material 08 e precisar, você põe uma fonte de calor, que daí a peça dá uma amolecida e você consegue desvirar mais fácil. Aqui, ó, a gente vai dando formato no vivo. A gente vem, ó, acertando todo o viés aqui por dentro e vem acertando o formato do vivo, para nossa bolsinha não perder a forma dela, ó. Deixa ela cheia por umas 24 horas, descansando. E olha só, a bolsinha já está pronta. Agora, só falta a gente colocar a alça. Eu fiz a alça, eu vou usar aqui, ó. Essa alça, já tem vídeo no canal em que eu ensino a fazer alça, que ela fica assim, ó, perfeitinha, não fica nada torta, ela tá retinha, não fica enrolando assim, ó, ela fica certinha. Então, depois vocês deem uma olhada aí, caso vocês tenham dúvida. Eu não vou colocar aqui mosquetão, porque é uma bolsa que ela só vai ser usada com a alça grande, eu não vou usar com a alça pequenininha. Se você quiser até colocar corrente, pode colocar. Faz a alça inteira, ou faz a própria alça também com corrente, coloca uma corrente menor aqui, aí fica a critério de vocês. Então, eu vou colocar direto aqui a alça direto na meia argola, porque não vejo necessidade de gastar com mosquetão numa bolsinha como essa, que eu não vou ficar tirando a alça. Mas, caso vocês queiram fazer alça de mão pra ela, então daí vocês colocam um mosquetão aqui pra prender a alça. Então, eu vou explicar rapidamente como que eu coloco essa alça aqui. Ela tem 1,5 cm, então eu cortei ela com 6, né? 4 vezes a medida final que eu quero. E aí, eu vou passar aqui o regulador. Vou passar. Então, passei o regulador. Aí, eu vou pegar essa ponta aqui e venho, ó, de fora pra dentro e passo na minha meia argola. Puxo aqui. E aqui eu vou passar por dentro do meu regulador. Deixa eu só deixar um espacinho aqui. Vou passar assim, ó. Aqui, ó. Vou e volto aqui. Pronto. Agora, essa parte aqui, você pode ou costurar
essa pontinha aqui, você pode costurar ou colocar um rebite. Eu vou colocar um rebite, tá? Como é uma bolsa pequenininha, ela não vai carregar muito peso, eu vou deixar só no rebite. Mas, vocês sabem que quando é bolsa grande, né, que vai colocar mais peso, não dá pra confiar só no rebite, o bom é pra também passar uma costura, certo? Mas como essa aqui é pequenininha, eu vou colocar só o rebite aqui desse lado. Bom, aí depois que eu costurei ou coloquei o rebite, eu vou pegar aqui a outra ponta, olha só. Vou passar aqui também, ó, de fora pra dentro. E daí aqui é só colocar outro rebite ou passar a costura, que daí a nossa alça já vai estar colocada. Ai, que delícia, né, gente? Que delícia que é fazer essa peça e como ela fica linda. Olha só, essa aqui na versão nude, que é a que eu tinha postado primeiro lá no Instagram. Depois eu fiz essa daqui pra gravar aula pra vocês. Então, olha aí, ó, faça aí das cores que vocês quiserem. Pode fazer estampado, pode fazer listrado, pode fazer sem matelacê, com outro matelacê, do jeito que vocês quiserem. Se fizer, já sabe, me marca lá no Instagram, que eu adoro ver as peças que vocês fazem. Não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.